Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal aí Exatas em 15 minutos, aproximadamente 15 minutos. Nós vamos falar um pouquinho sobre triângulo retângulo. Focar um pouquinho aí no Teorema de Pitágoras, que sai desse triângulo tão famoso aí, né? E tão importante aí nas resoluções dos nossos problemas de matemática. Para ele ser um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo interno de 90 graus. E vamos lembrar, oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos quem? Nós temos a hipotenusa. Essa hipotenusa eu vou chamar ela de A, tá bom? Então todo este lado do triângulo eu vou chamar de A. E, obviamente, ao lado desse ângulo de 90 graus são os nossos catetos. Não vamos esquecer isso, são os nossos catetos. Então, esse cateto aqui eu vou chamar ele de B, e esse outro cateto, né, eu vou chamar ele de C. Certo? Uma coisa importante, ó, esse ângulo vale 90. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, este ângulo aqui eu vou chamar de beta. Não vamos esquecer, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Não é isso? E se esse cara vale 90, quanto que vai valer alfa mais beta? Alfa mais beta, então, vai valer 90 graus. Vamos lembrar de um conceito aí, então? Alfa mais beta são ângulos complementares, não é isso? São ângulos complementares. Então, nunca se esqueça disso, tá bom? Ângulos complementares são os ângulos que têm a soma de 90 graus. Então, os ângulos internos de um triângulo retângulo, obviamente, né? Descontando aqui o nosso ângulo reto, que é o de 90 graus, eles serão ângulos complementares. Alfa mais beta sempre vai dar 90 graus nesse caso aqui. Perfeito? Vamos lá, vamos avançar. Uma coisa interessante aqui, ó, que a gente pode fazer é dividir esse triângulo no meio, ok? Igual foi colocado ali para vocês, ó, tá vendo? Então, como que é o nome que a gente vai dar para esta altura aí? É uma altura relativa à hipotenusa, a gente pode chamar, né? Vamos dar um nome de H, ok? Vamos dar um nome para ela de H, certo? Observe aqui uma coisa interessante, ó. Tá vendo que surgiram dois novos tamanhos aqui, digamos assim, nesse triângulo? Tem um tamanhozinho aqui que eu posso chamar de M, ok? Opa, M, né? E tem outro tamanhozinho aqui que eu vou chamá-lo de N. Então, aqui vou apagar aquele pote ali que vai ficar atrapalhando um pouquinho. Então eu sei que A, que é toda a minha hipotenusa, ela vai valer quanto? Ela vai valer M mais N, né? M mais N. Então aqui, ó, já mostro para vocês esse triângulo repartido. Antes disso, vamos colocar nomes nesses caras? Olha só, eu vou dar um nome aqui, ó, para essas arestas, né? Olha só, A, B, C e D. Para ficar mais interessante, né? Porque quando eu falar no cateto do lado deste triângulo C, eu posso falar no segmento de reta AB, certo? Então assim fica mais interessante. Por exemplo, se eu quiser falar na hipotenusa, eu posso falar na hipotenusa BC, ok? Certo, agora a gente dividiu esse triângulo, tá vendo? Ó, só para a gente melhorar aqui a nossa avaliação. Ó, aqui continua sendo H, não é isso? Aqui continua sendo M, aqui continua sendo N, não é isso? Olha só, opa, aqui ó, surgiu o nosso novo ângulo de 90 graus, aqui o nosso novo ângulo de 90 graus, não é isso? Olha só, deixa eu mudar a corzinha aqui, aqui continua sendo C, aqui continua sendo B, ok? Até aí tudo bem? Os pontos, não é? Aqui continua sendo A, aqui continua sendo A, aqui continua sendo B, aqui D e aqui C. Certo? Por que a gente faz isso? Isso aqui, ó, vai me dar algumas relações que são super interessantes, tá? Eu não vou ficar no nível de demonstração aqui, vamos tentar fazer algo mais rápido, ok? Então, o que a gente pode chegar? Ó, a gente pode chegar que C ao quadrado é a mesma coisa, ó, se eu fizer a conta, de A vezes M. Se eu fizer B ao quadrado, é a mesma coisa do que A vezes N. Tá vendo? Ó, você pode associar, ó. C ao quadrado é a mesma coisa do que a hipotenusa vezes o quê? Quem que é o M? M é a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa, ok? Da mesma maneira, ó, se eu fizer B ao quadrado, ele vai ser a relação vai ser proporcionalmente igual à multiplicação da hipotenusa vezes N. Quem que é N? É a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Então, essa conta, ela é válida, ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, H ao quadrado vai ser igual a M vezes N. Então, se eu pegar essa altura aqui e multiplicá-la, né, por ela mesma, levar ao quadrado, então vai ser a mesma coisa do produto de de M vezes N, ok? Outra relação interessante que a gente pode tirar aqui, ó, que A vezes H, tá vendo? Ó, que é a hipotenusa total aqui, vezes a altura, vai ser igual a B vezes C. Aí, a partir disso aqui tudo, eu não vou ficar no nível de demonstração. A ideia aqui é a gente ser rápido, ok? A gente pode extrair quem? A gente tira o nosso teorema de Pitágoras, né? Tão famoso, que vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à soma, não é? Dos quadrados dos catetos. Então, grave esta equaçãozinha aqui, que ela vai ser muito importante na vida acadêmica. Tá, aqui eu só coloquei um triângulo aqui rotacionado normal, né? Que é o mais comum que a gente vai encontrar aí, não é? Olha lá, com a hipotenusa A e os catetos A, B e C. Perfeito? No qual aqui vou ter um ângulo alfa qualquer e um ângulo beta qualquer. No qual a somatória dos dois, a gente acabou de ver que tem que dar 90 graus. Somatória dos ângulos internos desse triângulo, 180. Beleza, vamos fazer dois probleminhas aqui bem rapidinhos, né? Para a gente poder sacramentar isso aí e nunca mais errar. Olha lá, determine a medida da diagonal dos seguintes quadrados. Opa, então eu quero o quê? A diagonal deste quadrado aqui, ó. Ok? Diagonal deste quadrado.
assim também como eu quero a diagonal deste quadrado aqui. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A partir do momento que eu traço uma diagonal, observe que eu vou ficar com duas figuras, não é? Olha lá, uma figura aqui embaixo e uma figura aqui em cima. E observe o que se transformaram essas duas figuras em um triângulo retângulo. Ó, eu sei que são quadrados, não é isso? Se eu sei que são quadrados, eu sei que os lados serão iguais. Então, se aqui vale 3 km, aqui também vale 3 km, não é isso? Então, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar a hipotenusa deste triângulo retângulo. Como que a gente faz? Aplicação direta do teorema de Pitágoras, né, que a gente acabou de ver. Vamos lá, então vai ser a ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Lembraram? Ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado igual a 9 mais 9. 9 mais 9 igual a 18. O que que vai transformar aqui? Ó? A está elevado ao quadrado. Posso passar para o outro lado como sendo uma raiz, não é isso? Então vai ficar A igual a raiz de 18. Se você fizer isso aí na máquina de calcular aí, ó, vai dar aproximadamente 4,24. No nosso caso aqui nós achamos em quilômetros. Outra coisa, aqui é outro cálculo, né? Aqui agora eu sei que o meu cateto vale quanto? 50 milímetros. Então, obviamente, como é um quadrado, aqui também vai valer 50 milímetros. E a gente vai querer encontrar a hipotenusa, não é isso? Então, vamos fazer aqui, ó. A ao quadrado igual 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Vamos lá. A ao quadrado igual. Quanto que dá 50 vezes 50? 2.500 mais 2.500. Então, olha lá. A ao quadrado igual. Quanto que é 2.500 mais 2.500? 5.000. Não é isso? Ó, vou cortar isso aqui e jogar a raiz do outro lado. Quem que eu vou encontrar como resposta? 70,71 aproximadamente, ok? 70, tem o quê? Milímetros, que nós encontramos em milímetros. Perfeito? Vamos para o próximo problema. Olha lá, durante um treinamento, dois maratonistas partem de uma mesma cidade em direção reta. Um maratonista em sentido leste, o outro no sentido norte. Ixi, professor, sentido leste, sentido norte, como vai ser isso? Vamos lembrar, né? Ó, vamos fazer uma mini rosa dos ventos aqui, pode ser? Olha só, geralmente eu adoto para cima como o norte e para baixo como o sul. Para a direita como o leste e para a esquerda como o oeste, ok? Talvez você pode encontrar algumas notações que são em inglês, não é? Então, ó, aqui o leste vai com a letra E e o oeste fica com a letra W. Você pode encontrar dessa maneira também, ok? Não se deixe enganar por isso aí. Então eu sei as direções que eles foram até agora, né? Então olha o que ele me pede. Ó, determine a distância que os separa depois de 2 horas, sabendo que a velocidade dos atletas são 20 km por hora e 25 km por hora, respectivamente. Então vamos lá, vamos partir aqui. Ó. Essa aqui é a cidade onde eles saíram, né? Eles saíram da mesma cidade. Né? Então veja bem, um deles foi para sentido leste, não é isso? Ó? Um deles foi para sentido leste e chegou aqui neste ponto que eu posso chamar de ponto B, não é isso? E o outro foi para sentido norte, não é isso? Ó? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Então veja bem, ó. Depois de passado 2 horas, olha lá, depois de 2 horas, eu quero saber qual foi a distância que este maratonista foi em direção ao norte e que o outro maratonista foi em direção ao leste. Então, como que a gente faz este cálculo? Ó, eu sei que um correu a 20 quilômetros em 1 hora, não foi? Mas quanto tempo eles correram? 2 horas. Portanto, este maratonista correu quantos quilômetros? 40 quilômetros. Correu pra caramba, hein? Quase uma maratona mesmo. Olha só o outro, 25 km por hora. Impossível, né? Manter 25 km por hora de corrida. Vamos lá. E ele correu 2 horas. Com isso, ele correu 50 km. Meu Deus do céu. Estão com shape em dia. Então, em forma, né? Vamos lá, então. Ó. Eu sei, então, ó, que um correu em sentido leste. E esse um que correu em sentido leste, ele estava a 20 km por hora. Então, este cara correu 40 km nas 2 horas. E o outro, que foi em direção ao norte, ele correu a uma velocidade média de 25 km por hora. Então, em 2 horas, ele correu exatamente 50 km. Ó, qual que é a pergunta que ele está fazendo para a gente aqui, não é? Ele quer saber o quê? A distância, não é isso? Que separa os dois. Então, o que, que ele está me perguntando aqui, ó, indiretamente? Ele quer saber a hipotenusa desse triângulo retângulo, não é isso? Como que a gente calcula? A ao quadrado igual a 50 ao quadrado, tal, quadrado. Feito isso, ó, vamos calcular. Quanto que é 50 ao quadrado? 2.500. Quanto que é 40 ao quadrado? 1.600. Quanto que dá 2.500 mais 1.600? 4.100. Posso extrair a raiz? Posso. Quanto que vai dar a raiz de 4.100? Obviamente, essa distância, você vai calcular aí, vai dar aproximadamente quanto? 64 quilômetros, posso falar aproximadamente, né? Então, exatamente aí, ó, dá 64,03 quilômetros é a distância, né, que separam esses dois maratonistas. Certo, pessoal? Muito obrigado aí por ter acompanhado aí essa aula tão importante de Teorema de Pitágoras, tá ok? E um pouquinho mais de triângulo retângulo. Não perca a próxima aula, que a gente vai falar de relações trigonométricas do triângulo retângulo. Importante pra caramba, ok?
Nos vemos na próxima aula. Tchau!